Existe uma forma muito legal de você ganhar R$ 2.000 todos os meses sem precisar trabalhar, e mesmo que seja um valor menor que a renda mensal de muita gente, ele já te gera uma folga no orçamento super interessante e uma qualidade de vida bem legal de você construir. Então esse vídeo vai ser dividido em três partes, onde na primeira parte eu vou discorrer um pouco sobre esse tema, entender um pouco, te explicar o porquê que vale a pena você fazer isso. Na segunda parte eu vou te mostrar na prática como que você faz para construir essa renda passiva de R$ 2.000 todos os meses a valores de hoje, então corrigindo pela inflação ao longo do tempo. E no final desse vídeo eu vou te passar um guia prático e aí realmente um passo a passo para você começar agora mesmo a construir a sua renda passiva. Lembrando que a gente está aí, eu estou gravando no dia 15 de novembro, então se você é CLT ou tem aí bônus de empresa, é agora que começa a entrar bastante dinheiro na sua conta. Lembra que você tem IPTU, IPVA e outras contas para pagar no início do ano que vem? Mas é um bom momento de você começar com aportes bem interessantes, porque esses bônus geralmente você não usa todo ele, né? Então já é um bom ponto de partida. Então já começando aqui, vamos falar um pouco sobre por que R$ 2.000 é uma estratégia interessante de você começar a juntar dinheiro. Eu já critiquei alguns influencers num vídeo aqui no canal, onde eles falam, né, que esse viver de renda, eles venderam muito bem essa parte do viver de renda como se fosse algo super simples, que era só depositar todos os meses e esperar o tempo acontecer. Não é bem assim que a coisa funciona, porque no longo prazo alguns investimentos também vão dar errado e você vai perder dinheiro, né, ao longo do tempo. Isso sem contar que você não vai depositar todos os meses, você vai ficar ali 3, 4, 5 meses sem depositar porque você viajou, porque você vai comprar sua casa, porque você vai trocar de carro. Então, a vida ela não é constante, né? Você precisa sim entender que a vida ela vai ter os caminhos dela. Mas qual que é a lógica dos R$ 2.000? Você tem que entender que, apesar de todo mundo falar mal do INSS, realmente os indicativos mostram que o INSS passa por severos problemas, ele vai estar lá no início no final da sua vida, né? E ninguém vai acabar com o INSS. Nenhum político em sã consciência vai acabar com a Previdência Social, porque isso seria um suicídio completo e uma mudança estrutural e econômica muito grande. Então, você pode sim contar com o INSS. Só que qual é o ponto? Esse salário da Previdência Social, né, do INSS, ele não vai ser muito bom lá na frente pelas expectativas. Então você pega o seu salário da Previdência, mais o seu salário dessa renda passiva que você está construindo e você soma isso. Alguns bons estudos, na verdade vários estudos, mostram que na velhice o custo de vida diminui e não aumenta, como muita pessoa vem veiculando aí. Olha como é importante, o seu custo de vida ele vai reduzindo ao longo da vida. Se você tem filhos, você sabe que um dia os filhos vão sair de casa, você não vai ter mais colégio para pagar. Na sua velhice, você não vai ter um custo de vida tão grande quanto você tem, né? Seja de combustível, aluguel, luz, etc. Você vai ter custos menores e vai chegar um momento que você nem vai sair de casa porque biologicamente não vai ser possível. Então, os estudos mostram que existe sim uma redução de custo de vida lá na aposentadoria. Então, esse INSS mais os R$ 2.000 vai te entregar uma qualidade de vida super interessante. Talvez não cubra todas as suas despesas, talvez você tenha que reduzir sua qualidade de vida, sim, mas vai reduzir menos do que depender somente da Previdência. Dito isso, o primeiro passo é você entender que renda passiva não se constrói com mágica e não se constrói em 1 ou 2 anos. Demora tempo, demanda planejamento e demanda prioridade. Você precisa priorizar isso na sua vida, senão isso nunca vai dar certo. Então, o que que você precisa fazer no primeiro passo? Organizar sua vida financeira, porque não adianta você vir aqui fazer um vídeo onde eu vou te explicar como você chega nos R$ 2.000 de renda passiva, só que você está com R$ 100 na conta para passar o resto do mês, entende? Então você precisa guardar dinheiro todos os meses e essa é a premissa inicial de todo e qualquer planejamento financeiro. Então, não fica focando em qual o melhor investimento, se vale a pena investir em fundo imobiliário, ações, bolsa americana, ou é renda fixa agora, ou é não sei o quê. Foca em guardar dinheiro. Isso é super importante, principalmente para você que está começando agora. O aporte mensal ele é super importante dos primeiros 6 a 8 anos, segundo também vários estudos e projeções do mercado financeiro. Então, olha como é importante você primeiro organizar as contas e depois começar a pesquisar sobre investimentos. Dito isso, como é que você vai organizar suas finanças? Tá? Eu estou aqui na tela no aplicativo da consultoria, mas você pode fazer isso com qualquer outro aplicativo, tá? Você vai entender, por exemplo, nessa renda do João da Silva, aqui, que é o nosso cliente misterioso, né? Que a gente sempre usa como exemplo aqui no canal. Ele tem uma renda de 16.600, gastos médios de 13.377, ele tem um saldo positivo, ou seja, ele guarda 3.267 por mês, tá? Só que qual é o grande ponto? Se você está zerado nesse plano, ou seja, sua renda é igual ao seu gasto médio, você vai ter que entender que existem alguns pontos de melhoria. Então, eu coloquei aqui 4 metas principais para você entender onde que você pode reduzir seu custo. Custos de casa e alimentação, que são custos fixos. Lembrando que existe um processo de uma gangorra, né? Então, o custo fixo ele dá um retorno mais alto, mas ele é mais difícil de você cortar. Ao passo que compras e restaurantes são mais fáceis de serem cortados, mas te dão um retorno menor. Então, é quase que uma inversamente proporcional essa correlação, tá? Então, entenda que você vai precisar economizar em pontos da sua vida. E a grande mensagem que eu quero deixar para você é que você não precisa simplesmente sair cortando tudo. Você fazer pequenos cortes em poucas categorias
vai dar um resultado muito interessante. Então, se hoje você não guarda nada e você pega 4 tipos de gastos da sua vida e corta R$ 100 de cada um deles, você já tem R$ 400 por mês. E aí, isso vai ser super importante para você entender os próximos cálculos que eu vou fazendo. Então, ao longo do tempo, você vai cortando o seu custo de vida e aumentando a sua renda e você vai abrindo margem no orçamento. Então, o primeiro passo é você fazer exatamente isso aqui. No caso do João da Silva, fazendo só esses pequenos cortes aqui, tá? Casa, alimentação, compras e restaurante. Ele vai reduzir o custo de vida dele em R$ 1.202 todos os meses, porque para a renda dele faz sentido. Então, eu estou falando aqui de 10% da renda dele, né? Mais ou menos, menos que isso até. E aí ele vai ter uma economia, sem considerar os juros dos investimentos, de R$ 14.433 por ano. Então, todo ano ele vai investir mais R$ 14.000, fora o que ele já investe de R$ 3.000 por mês. Então, olha como esses pequenos cortes aqui, eles não vão enriquecer você, você não vai ficar rico porque está investindo R$ 400, R$ 300 a mais por mês, mas já é um grande ponto de partida e no final do vídeo eu vou te explicar por que é importante você fazer esse ponto de partida. Gosto também de lembrar que a melhor forma de você guardar dinheiro todos os meses é você receber no seu salário, já guardar diretamente o valor na conta do banco e depois você pagar suas contas. Só que eu sei que para muita gente isso não é possível porque está apertado ali no 0 a 0, mas se você começar a testar essa estratégia todos os meses, tenho certeza que você vai conseguir aumentar bastante o seu valor de investimento mensal. Caso não seja possível para você fazer isso, uma outra estratégia que você pode fazer é contratar uma previdência privada colocando débito automático na sua conta corrente. Então, o que vai acontecer? Você vai receber o seu salário, vai ter um saldo em conta, e aí você vai colocar lá no banco que todo dia 5, 10, 15, ou 20 ou 25 do mês, ele vai descontar um determinado valor. A partir de R$ 100 por mês, você já consegue debitar automaticamente na conta, e você não vê esse dinheiro saindo, então funciona quase como aquele FGTS que vem no seu contra-cheque descontado e você nem vê, mas é um dinheiro seu que quando você é demitido você pensa, nossa, eu tenho tudo isso de FGTS. Pois é, porque foi descontando ali todos os meses um valor super interessante. Então você pode traçar essa estratégia a partir de R$ 100 por mês e na Previdência você não é obrigado a investir todos os meses. Então se tiver um mês que ficou super apertado, você pode desconsiderar esse aporte de débito automático, você pode pedir para o banco ou para a corretora não fazer esse depósito automático, mas de novo, se você automatizar esse processo, vai dar super certo. Um outro ponto interessante é que se você não tem uma reserva de emergência pronta, essa dica da previdência privada não faz sentido. Primeiro, coloca na reserva de emergência um tesouro direto, uma caixinha do Nubank, que eu vou deixar um vídeo nos cards aqui em cima, e é outro produto que se renda 100% do CDI, e aí com isso você também começa a ter uma reserva financeira muito mais interessante. Feito tudo isso, dito tudo isso, agora a gente precisa começar a calcular o quanto que você precisa para juntar R$ 2.000 todos os meses na sua conta, né, de renda passiva, e isso é um processo muito legal, tá? Para fazer isso, eu quero começar te mostrando alguns dados interessantes para que você entenda de onde que está vindo essa lógica de cálculo. No título do vídeo eu coloquei R$ 2.000 de renda passiva, então vamos partir por esse ponto, mas se você acha que é pouco e quer 5, 10, 15 mil reais de renda passiva, também no final do vídeo eu vou deixar na tela os valores para você entender quanto de aporte mensal você precisa ou de valor final também, quanto que você precisa ter na sua conta. Vamos começar calculando o nosso CDI, tá? Eu estou com alguns dados aqui na tela e é muito importante você entender por que o CDI. Porque o CDI é o rendimento básico de toda a nossa economia. Tudo que você investe tem que render no mínimo 100% do CDI, que hoje está na casa de 15%, mas não é sempre 15%, tá? Nos últimos 10 anos, o CDI rendeu 143,96%, ou seja, dá uma média de 9,33% ao ano. Na prática, quem investiu R$ 100 agora teria R$ 243,96. Tá? Parece pouco a diferença de R$ 143, mas se você colocar valores maiores ou botar depósitos mensais, isso vai dar um valor muito mais interessante. Só que a gente sabe que R$ 100 em 2010 não são a mesma coisa que R$ 100 em 2025. Existe a inflação no meio do caminho. Então, vamos calcular também essa inflação, porque a inflação tem um comportamento um pouco diferente. Nos últimos 10 anos, ela subiu 66,8%. Isso quer dizer que, na média, ou seja, no geral do Brasil, não na sua realidade, mas no geral do Brasil, que tem 200 milhões de pessoas, tá? Os preços subiram em média 5,25% ao ano. Então, na prática, né, aqueles produtos que rendem 100% de CDI, eles te dão um retorno médio de 4,08% acima da inflação. Ou seja, o CDI, ele é na média IPCA mais 4,08. Leva isso como uma informação. Aí agora eu vou considerar que você vai fazer investimentos um pouco mais legais, investimentos um pouco mais arriscados, porque você vai ter prazo para fazer isso. Então eu vou considerar que a sua carteira vai render 6% acima da inflação. Dá para fazer com uma carteira diversificada em renda variável Brasil, renda variável Estados Unidos, renda fixa um pouco mais arrojada, dá para fazer 6% ao ano, super tranquilo. Eu faço isso aqui na consultoria também, tá? Então, eu vou considerar uma rentabilidade de 6% ao ano acima da inflação. Então, todos os valores que você vê aqui vão ser corrigidos pela inflação. Ou seja, é o que vale hoje, só que lá na frente. E sim, eu sei que hoje o CDI está 15% ao ano e a inflação está na média de 5% e que o nosso CDI está na casa do IPCA mais 10%.
Só que esse é um cenário de exceção. A gente não pode fazer planejamentos de longo prazo construídos sobre um cenário de curto prazo. Então, nem sempre o CDI vai ser IPCA mais 10, nem sempre o PCI vai ser IPCA mais 4. Às vezes o CDI vai ser negativo, como aconteceu em 2021, ali onde a inflação foi maior do que o CDI médio no ano. Acontece, só que na média o CDI ele rende 4% acima da inflação. Então, considerando que a gente vai investir durante 25 anos com uma rentabilidade de 6% ao ano acima da inflação e buscando uma renda passiva de R$ 2.000, a gente chega no valor necessário de R$ 400.000 a valores de hoje. Se você não tem absolutamente nada guardado na sua conta, eu sei que isso aqui parece um valor muito grande, mas calma, dá para construir isso. Vamos começar no passo a passo aqui. Supondo que você ganha R$ 5.000 por mês, que você está no absoluto zero, você vai sim precisar fazer um esforço para isso, tá? Não romantize esse processo, porque você vai sim abrir mão de algumas coisas, principalmente no início do caminho. Só que supondo um investimento de 25 anos com essas taxas de 6% acima da inflação, todo esse processo que eu te falei, a gente precisa investir na casa de R$ 800 todos os meses para que você chegue lá na frente com essa renda passiva de R$ 2.000. Isso dá algo em torno de 16% da sua renda mensal. É um valor confortável, tá? Aqui na consultoria eu sempre indico que os clientes investam de 15 a 30% da renda. Claro que quanto menor o salário, menor vai ser o percentual que você vai investir. Mas ao longo do tempo você vai construindo uma carteira de investimentos que vai te gerando mais retorno e é esperado que a sua renda também aumente ao longo do tempo. Então, esse percentual, né, ele vai representando sempre um valor maior ao longo da sua jornada de trabalho, enfim, da sua vida corporativa e empresarial como um todo. Agora, se você já tem ali 10, 20, R$ 40.000 guardado na conta, o seu aporte mensal necessário ele vai ser menor. Mas se você levar como premissa esses R$ 800 por mês, você vai atingir lá na frente uma renda passiva maior que R$ 2.000. Então, você pode ir balizando aí de acordo com os cálculos que você pode procurar ferramentas na internet toda que vão te dizer o quanto que você precisa guardar por mês. Só a título de informação, por que que eu estou fazendo uma simulação de 25 anos de investimento, né? Aqui no meu canal, o YouTube me mostra os dados de como que é a minha audiência. E hoje, a maioria das pessoas que me assistem tem até 40 anos. Então, eu estou supondo, né, uma aposentadoria aos 65 anos, que é a idade padrão para todo mundo que faz planejamento de aposentadoria. Então, estou considerando ali dos 40 aos 65 anos para quem está começando do absoluto zero, tá? Então, é só mais ou menos por isso que os dados do YouTube me mostram esses dados aí, e aí eu estou fazendo essa simulação por aqui. Inclusive, os dados do YouTube também me mostram que mais de 90% das pessoas que me assistem não são inscritas no canal, e pode ser o seu caso. Então, se você chegou agora no canal ou já assistiu vídeos meus e nunca se inscreveu, se inscreve no canal e deixa o like para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, porque se você chegou até aqui, é porque eu adicionei algum tipo de informação. E se eu adicionei algum tipo de informação na sua vida nesse vídeo, terão mais vídeos que eu vou adicionar mais informações relevantes. Então, você se inscreve no canal, eu continuo fazendo conteúdo relevante para você e a gente vai fazendo essa troca aqui de forma gratuita. Agora, falando bem na vírgula, tá? Com um aporte de R$ 800 todos os meses e um rendimento de 6% acima da inflação, em 5 anos você constrói em 25 anos, desculpa, você constrói uma renda passiva de R$ 2.240. Eu estou falando de terminar esse processo lá em 2050. Tá? Agora, se a sua renda for de R$ 20.000 por mês, a gente está falando de 4% da sua renda como aporte mensal. Então, você pode investir mais e ter uma renda passiva maior, ou você pode focar nesses 2.000 mais o seu INSS, e aí você vai ter um patamar super confortável de investimentos ao longo dos anos. Aí, se a sua renda for maior que 20.000, putz, aí não tem nenhuma explicação para você não estar guardando dinheiro de verdade. Aí muita gente chegou agora, pô, animado, dá para fazer e tal. Pedro, gostei da ideia, então assim, eu não quero mais R$ 2.000, eu quero 5.000, 10.000, R$ 15.000 de renda passiva, me animei, vou começar e vambora. E é isso aí. Vou deixar na tela aqui os dados para você. Se você quer R$ 5.000 de renda passiva, você precisa investir R$ 1.800 todos os meses. Se você quer R$ 10.000 de renda passiva, em torno de R$ 3.500 todos os meses. Se você quer R$ 15.000 de renda passiva, R$ 5.300 todos os meses que você precisa aportar, ou você pega esse valor, multiplica por 12 e daria o valor anual que você precisa investir. Supondo ali aquele retorno de 6% acima da inflação, a gente está falando aqui de R$ 1.000.000 de patrimônio para você que quer atingir R$ 5.000 de renda passiva, R$ 2.000.000 para você que quer atingir a renda passiva de R$ 10.000 e R$ 2.500.000 na sua conta para você que quer atingir uma renda passiva de R$ 15.000. Tudo isso a valores de hoje. Lá na frente vai ser outro valor. Então vai ser 3, 4, 5, 10 milhões de reais bruto. Mas é o que o poder de compra de hoje desses valores de 1 milhão, 2 milhões e 2,5 milhões representam na realidade do Brasil. Aí você percebe, né, que para os R$ 2.000 de renda passiva é um valor super mais acessível, é um planejamento que dá para fazer e é um planejamento que é super factível para a maioria das pessoas. Relembrando que mesmo que não seja toda a sua renda hoje, você vai complementar lá na frente com a sua previdência social. Então olha como é importante você não pensar na mentalidade do 8 ou 80. Ah, eu não vou conseguir atingir todo o meu salário em renda passiva, então eu não vou nem começar.
Não, começa, constrói esse processo. Lá na frente você vai ter o INSS. Aí você vai somando a sua renda e você pode somar até tal ponto que a sua renda do INSS seja irrelevante para você. Seria um sonho. Isso sim é viver de renda passiva. Agora, se isso não for a sua realidade, não for a sua projeção, ou até não for o seu desejo mesmo, você vai construindo essa renda passiva ao longo do tempo e vai somando isso ao longo dos próximos 25 anos, como eu fiz aqui na simulação. Além disso, como eu mencionei, eu estou considerando aqui aporte mensal. Você tem bônus, você vai ter entradas recorrentes de patrimônio, muita gente vai ter recebimento de herança, recebimento de dinheiros inesperados, né? Então, assim, a sua vida financeira, ela é uma estrutura, uma eterna caixa de surpresas. Mas se você se programar para aportar todos os meses, esses bônus, né, esses dinheiros inesperados que chegam, vão sempre somar para acelerar o processo ou para aumentar a sua renda passiva lá na frente. Um outro ponto que você deve ter entendido é que é super importante você começar. E o quanto antes você começar, mais tempo você tem para fazer o seu patrimônio render para você. Então, começar hoje, começar o quanto antes, é sim a variável mais importante, porque o tempo é o principal multiplicador do seu patrimônio. Então, muito melhor do que esperar o melhor momento para começar, que na verdade não existe, é melhor começar agora, porque amanhã já será mais tarde do que hoje. Então, é muito importante você começar o quanto antes. E se você está completamente perdido, não sabe como sair do absoluto zero, ou pior, está até endividado, eu vou deixar o link na descrição e o QR Code na tela para você falar diretamente comigo e fazer parte da minha consultoria financeira. Eu sou criador do método OFP, que é a Organização Financeira com Propósito, onde eu alinho toda a sua vida financeira para o seu propósito. Aqui nós estamos falando de um propósito de renda passiva mensal, que é um dos propósitos possíveis. Mas às vezes você quer comprar um imóvel, às vezes você quer trocar de carro, às vezes você quer fazer uma viagem, uma festa de casamento, né? Então, cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu objetivo e existe um método para a sua vida financeira responder a isso, né? Existe um método para a sua vida financeira entregar esses seus objetivos. Eu criei esse método, vou deixar o link na descrição, QR Code na tela para você falar diretamente comigo. Eu vou montar o caminho com você e no caso dessa renda passiva mensal de R$ 2.000 por mês, eu vou construir com você o caminho e vou entregar para você o plano correto para você chegar lá. E para finalizar, como eu falei no início do vídeo, entregar o guia prático no passo a passo para você chegar nos R$ 2.000 de renda passiva todos os meses. Mas antes de eu fazer isso, de novo, se inscreve no canal e deixa o like aí para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas e o meu trabalho aqui ser valer muito mais, né, do que eu tenho feito aqui agora, tá? Então vamos lá, vou olhar aqui na tela para eu não esquecer de nenhum detalhe, tá? Organize as suas finanças e busque investir de 15 a 30% da sua renda passiva. Eu mostrei a tela ali, o aplicativo da consultoria, você pode fazer no papel, numa tabela no Excel, enfim, você pode fazer onde você quiser, desde que você guarde de 15 a 30% da sua renda todos os meses. Aí você vai cortar gastos onde não faz sentido para você ter mais esses gastos, você vai, enfim, impulsionar sua renda através do seu trabalho, e aí você vai conseguindo investir todos os meses. Segundo ponto, se você está no absoluto zero, começa montando uma reserva de emergência. Essa reserva de emergência, ela não vai impedir em nada a sua conquista desses R$ 2.000 de renda, e na verdade vai te dar muito mais tranquilidade, né? Quando você termina uma reserva de emergência, você sabe que você tem ali de 6 a 12 meses da sua renda resguardada, e aí você pode se arriscar muito mais e ganhar muito mais dinheiro. O terceiro passo é que depois que você terminou a sua reserva de emergência, aí sim você vai começar a estudar outros tipos de investimentos. A minha principal sugestão para quem já terminou a reserva de emergência é automatizar a previdência privada, como eu mencionei. Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui em cima na tela para você entender tudo sobre previdência privada de um vídeo que eu fiz aqui no canal. Mas também você pode começar assim a investir em ações, ETFs, ações americanas, dolarizar patrimônio, LCI, LCA, CDBs um pouco mais arrojados, crédito privado, enfim, tem uma infinidade de coisas, uma infinidade de letras para você estudar no mercado financeiro, mas só começa isso depois que você terminar a sua reserva de emergência. E ao repetir esse processo todos os meses de organizar suas finanças, guardar dinheiro e investir bem, você vai chegar lá com toda certeza. Talvez você não chegue nos 2.000, talvez você chegue numa renda muito maior do que essa, e isso é um ponto muito legal, tá? O que eu quero que você entenda é que esses R$ 400.000 de patrimônio que você precisa não são impossíveis de serem conquistados, desde que você tenha, assim, uma simples organização financeira para juntar esses R$ 2.000 todos os meses. Então, povo, quando você começa, você, cara, eu preciso ganhar mais dinheiro aqui, eu vou fazer um bico ali, vou fazer um freelancer lá, e aí você começa a juntar mais dinheiro para você ver seu patrimônio aumentando. Volta daqui 6 meses e me conta se não é verdade isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, eu vou ver você no próximo vídeo que tá aqui na tela, tá? E tem vídeo muito bom no meu canal, então, ó, maratona aqui esse vídeo que eu sei que você vai gostar.